Boas-vindas, exploradores do desconhecido, ao fundo da cripta. Hoje, vamos nos aventurar pelo frio congelante do norte, onde a neve cobre a terra e o vento uiva como um lobo faminto. Nesse cenário desolado, encontramos a lenda aterrorizante do Wendigo, uma criatura das mitologias das tribos Algonquin da América do Norte. Agarre-se ao seu cobertor, prepare uma xícara de chocolate quente e venha comigo nesta viagem ao mundo do sobrenatural. O Wendigo, também conhecido como Windigo ou Windigo, é uma criatura da mitologia das tribos Algonquin, que inclui o Ojibwe, o Cri e o Innu, entre outros. Essas tribos habitavam as regiões frias e florestais do nordeste dos Estados Unidos e do Canadá, e suas histórias e tradições refletem o ambiente austero em que viviam. E não há nada mais austero do que a lenda do Wendigo. Na sua essência, a lenda do Wendigo é uma história de fome e desespero. Imagine, você está preso no meio de uma tempestade de neve, sem comida ou abrigo. O frio é tão intenso que parece morder sua pele, e o vento uiva como um animal selvagem. A fome começa a corroer seu estômago, e você começa a desesperar. É nesse momento de extrema necessidade que o Wendigo ataca. O Wendigo é descrito de várias formas, mas a mais comum é a de uma criatura esquelética, com a pele esticada sobre os ossos, como se estivesse à beira da inanição. Seus olhos são descritos como brilhantes e ameaçadores, e seus dentes afiados como navalhas. Muitas vezes, ele é retratado com chifres ou antenas, dando-lhe um ar ainda mais aterrador. Mas o que torna o Wendigo verdadeiramente assustador não é sua aparência, mas o que ele representa. Na cultura Algonquin, o Wendigo é o espírito da fome e da ganância, uma manifestação do medo da escassez e da fome que pode surgir durante os duros invernos do norte. Ele é um lembrete da linha tênue entre a civilização e a selvageria, e do que pode acontecer quando essa linha é cruzada. Agora você pode estar se perguntando, como alguém se torna um Wendigo? Bem, prepare-se, porque as coisas estão prestes a ficar um pouco assustadoras. De acordo com a lenda, uma pessoa se torna um Wendigo ao recorrer ao canibalismo para sobreviver. Consumida pela fome e pelo desespero, essa pessoa começa a devorar a carne de seus companheiros, perdendo sua humanidade no processo. E aqui está o detalhe mais arrepiante. Uma vez que alguém se torna um Wendigo, nunca mais se sacia. Não importa quantas pessoas coma, o Wendigo está sempre faminto, sempre procurando a próxima refeição. É essa insaciabilidade que torna o Wendigo tão aterrorizante. Ele é a personificação da fome que nunca pode ser satisfeita. Um lembrete do que a fome e o desespero podem fazer a uma pessoa. Há muitos contos assustadores sobre o Wendigo nas lendas indígenas. Um dos mais famosos é a história de um caçador chamado Swift Runner. Swift Runner era um Cree que vivia nas regiões do noroeste do Canadá durante o século XIX. Em 1878, ele e sua família estavam passando pelo inverno em uma cabana remota quando a comida começou a escassear. O que aconteceu em seguida é uma história sombria de desespero e horror. Consumido pela fome e pelo medo, Swift Runner recorreu ao impensável. Ele matou e comeu sua esposa e seus 5 filhos. Quando a primavera chegou, ele foi encontrado sozinho em sua cabana, cercado pelos restos de sua família. Swift Runner confessou seus crimes e foi executado pela Polícia Montada do Noroeste, tornando-se um dos primeiros casos documentados de Wendigo na história moderna. Mas, apesar de sua natureza aterradora, a lenda do Wendigo tem uma lição importante a ensinar. Ela fala do perigo da ganância e da importância de viver em harmonia com a natureza. Na cultura Algonquin, o Wendigo é visto como um aviso contra o excesso e a ganância desmedida. Ele nos lembra que devemos respeitar os limites da natureza e viver de acordo com suas leis, ou enfrentar as consequências. Além disso, a lenda do Wendigo também fala sobre o poder da comunidade e da cooperação. Em muitas histórias, a única maneira de derrotar um Wendigo é através da força combinada de toda a tribo. Esta é uma lição valiosa sobre a importância do trabalho em equipe e do apoio mútuo, especialmente em tempos de crise. Mas, por mais fascinante que seja a lenda do Wendigo, é importante lembrar que ela é apenas isso, uma lenda. Não há evidências científicas de que o Wendigo exista, e muitos dos supostos avistamentos podem ser facilmente explicados por outros fenômenos naturais ou psicológicos. No entanto, isso não significa que devemos descartar a lenda completamente. Como muitas histórias e mitos, a lenda do Wendigo nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Agora, se você me der licença, vou verificar se tranquei a porta e as janelas. Nunca se sabe quando um Wendigo pode estar à espreita, e é sempre melhor prevenir do que remediar. Até a próxima, exploradores do desconhecido. E lembrem-se, por mais profundo que você vá, sempre há mais para descobrir no fundo da cripta.